Todo mundo consegue me ouvir? Beleza. Pessoal, então, bom dia. Eu me chamo Rafael, eu sou professor de física e quero iniciar nessa nossa conversa agradecendo a presença de todos. É, Só um detalhe, uma mensagem aqui que apareceu para mim, só para avisar, tá? Está dizendo aqui que, devido a um problema técnico, o Alisson seria retirado da reunião. Não fomos nós que excluímos, o Alisson pode voltar à vontade, tá? Não sei por que isso aconteceu, foi só questão da transcrição, tá bom? É, bom, então, retornando aqui, desculpa, eu vou começar de novo. Quero agradecer a todos que estão presentes. A gente sabe a importância de falar diretamente com vocês, com os professores de matemática do oitavo ano, sobre esse projeto, que ele é um projeto é, inovador que a gente vai fazer com o oitavo ano. Então, a ideia hoje é fazer uma formação para apresentar esse projeto, dar a visão geral dele, né? Falar sobre os processos de sala de aula, sobre como vocês vão se comunicar com a gente também, como que é a aplicação, né, o porquê desse projeto existir, mas a gente ainda vai ter mais formações sobre ele, inclusive formação presencial sobre esse projeto do Investigação no Mundo Invertido, tá bom? Então, tudo isso, hoje é o primeiro passo de alguns que a gente vai dar, e em todo momento, né, vocês vão ter o contato do embaixador do Desafio Paraná para sempre estar dando aí um feedback, né, sobre o projeto, dando sugestões, dizendo que, né, o que está funcionando, o que não está funcionando, para a gente conseguir deixar isso aqui cada vez melhor. É um projeto a ser escrito com muitas mãos, tá? A gente está dando o primeiro passo, mas a gente gosta muito, né? O Desafio Paraná tem esse perfil de ouvir os professores e ir adaptando os projetos à necessidade de sala de aula dos professores, tá bom? Bom, então, o que motiva a existência desse projeto? É, é análise de indicador, tá? Como assim análise de indicador? Falar de número. Na verdade, o que acontece? A gente tem, né, várias avaliações, sejam elas internas ou externas, para entender como que está sendo o desempenho e a aprendizagem dos nossos alunos da rede estadual, certo? E embora o Paraná se destaque como sendo a melhor educação do Brasil, existe alguns indicadores que sempre vão se repetindo como tendo, provando ser uma dificuldade dos nossos alunos. E um desses indicadores é a matemática, né? Vocês sabem melhor do que eu que a gente recebe esses alunos de matemática sabendo muito pouco, né? E eles acabam carregando essa necessidade, né, ao longo de toda a vida escolar deles. Então, a gente sabe que tanto no sexto ano, quanto no nono ano, quanto na terceira série do médio, matemática acaba sendo aí a componente de menor desempenho dos alunos, tá? E só para vocês entenderem, a gente sabe que o trabalho dos professores é realmente bom, a gente entende que nossa rede tem professores excelentes, mas a gente precisa entender por que que o aluno não aprende, né? Por que que o nosso aluno não aprende matemática? Então, para a gente começar a caminhar na solução desse problema, né, para os nossos alunos aprenderem, a gente vai começar um projeto com os alunos de oitavo ano, tá? Quem são? São os alunos do oitavo ano das escolas regulares, das integrais, cívico-militares, do campo. A gente não preparou esse material pensando em multiano, nem quilombola, nem indígena. Embora, se quiser usar também, o material fica disponível para a rede toda, fica à vontade. E nós vamos usar a metodologia VARC, tá? O que é a metodologia VARC? A metodologia VARC, ela entende que existem 4 modais no qual o aluno aprende, né? E ela foi desenvolvida na década de 80, baseado num problema muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, o pesquisador, ele observou, numa universidade, que mesmo tendo aulas muito boas, né, os professores tendo didática, os professores fazendo a aplicação de uma boa aula, alguns alunos não aprendiam, né? E aí começa-se uma pesquisa para entender por que esses alunos, mesmo tendo uma boa aula, por que eles não aprendem, né? O que está acontecendo, aonde que está tendo essa falha de comunicação? E aí dessa pesquisa surge a metodologia VARC. Ela coloca que existem 4 modais que ajudam o aluno a aprender: o visual, o auditivo, o leitor e escritor e o sinestésico, né? O visual é aquele que o aluno precisa de recursos visuais para aprender. Então, ele precisa de tabela, ele precisa de gráfico, ele faz um mapa mental, ele precisa sempre estar olhando
né? Só o texto para ele não resolve. O auditivo é aquele aluno que precisa recursos, né? Ele fala alto com ele mesmo, ele aprende quando ele ensina outros colegas, ele presta muita atenção na sua aula, ele não gosta de fazer anotações, por exemplo, né? Já todo mundo teve esse aluno que, não, professor, estou prestando atenção, era um bom aluno, era um ótimo aluno, mas não fazia caderno, ele gostava de prestar atenção. O reader, né, o R de reader, que é o leitor e escritor, é aquele que precisa fazer anotações. O caderno dele tem anotações, até muitas vezes que ultrapassam o que nós passamos na lousa, né? Então ele vai fazendo essa anotação, é o jeito que ele vai aprender. E o sinestésico é aquele que precisa fazer, né? Então você pode pegar, falar para ele quantas vezes for, enquanto ele não fizer, ele não vai conseguir aprender de verdade, né? Então ele precisa fazer um experimento, ou ele precisa fazer um exercício, ou ele precisa ir num simulador, então ele precisa mexer para aprender, né? Então, essa metodologia VARC lá da década de 80, ela prevê esses 4 modais e ela compreende que cada aluno ele aprende dentro de um modal de forma mais eficiente algumas matérias, né? Então, não é que o aluno é visual, para ele tudo vai ser sempre visual, né? Na verdade, o aluno que é visual, ele também pode, assim, para algumas outras matérias, ser auditivo, né? A gente tem esses alunos que são multimodais. Mas eles acabam sempre entrando aqui em uma ou dois, né, desses modais para efetivamente conseguir melhorar o processo de aprendizagem. E essa metodologia VARC, embora ela seja da década de 80, ela começou a ser aplicada nos últimos 5 anos. E ela está apresentando resultados excelentes no ensino superior. E a Coreia do Sul começou a aplicar também na educação básica, recolhendo, né, e está recebendo alguns resultados muito promissores. Então, essa metodologia, trabalhar com essas diferentes formas de aprender, ajuda os alunos, né? Então, quando a gente passa nossa matéria só no, né, falando, etc., a gente joga todos os alunos aqui para dentro do auditivo. Então, a ideia desse projeto é pegar o conteúdo e apresentar para os alunos, passando por esses modais aqui, e aí assim a gente vai conseguir atender mais alunos, né? A gente vai conseguir fazer com que eles aprendam mais. E o que acontece? A gente precisa de um recurso digital para conseguir acompanhar, vocês acompanharem, na verdade, o desempenho dos alunos, tá? E aí a gente vai usar o Wayground. O Wayground é o antigo Quiz, só mudou de nome, tá? Então, tudo que a gente fizer desse projeto, ele vai estar dentro do Wayground, e eu já vou mostrar para vocês como que isso é feito. E o que a gente não vai usar? A gente não vai usar o Khan Academy no 8º ano, tá? Então, assim, aquela aula que você tinha que levar o aluno para fazer o Khan Academy no laboratório de informática não vai ter mais, tá bom? Vocês não precisam reservar esse horário para aplicar o Khan Academy. Rafael, então não vou poder mais usar o Khan Academy? Não, você pode, fica à vontade, tá? O login tá lá, tá tudo lá, mas aquela obrigatoriedade de usar em uma aula por semana, a gente não tem mais essa obrigatoriedade, tá? A gente vai colocar o projeto dentro do Playground, que gera os relatórios, né, que vocês precisam para compreender como que é a evolução do aluno dentro do processo de aprendizagem, tá bom? Bom, gente, então, fazendo essa introdução, o próximo passo seria vocês conhecerem qual é o modal que vocês se encaixam, tá? Então, a ideia aqui é fazer uma avaliação. Os alunos começaram a fazer essa avaliação agora, então, é uma avaliação que a gente criou para que cada aluno identifique o seu modal, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê que é importante os alunos saberem qual modal que eles se encaixam, tá? Mas vamos começar a gente também descobrindo, né, qual modal que nós nos encaixamos. Então, eu vou pedir para vocês, eu coloquei o link ali no chat, quem quiser pode clicar. Quem quiser pegar o celular e ler esse QR Code aí também não tem o menor problema. Mas eu vou pedir para vocês fazerem essa avaliação, tá? É uma avaliação de 16 questões. Agora são 9h11, eu acredito que até 9h20, no máximo, todo mundo já vai ter feito, tá bom? Porque são perguntas bem rápidas, são perguntas só de que você precisa escolher entre 4 opções, uma ligada a cada modal, e eu vou pedir para você, assim, se tiver alguma pergunta que você, mas eu poderia responder 2 vezes, selecione aquela que faz mais sentido para você, assim, que teu coração manda mais, tá? E aí, terminando, coloca aqui no chat o resultado que você encontrou. Eu sou visual, eu sou auditivo, tá? Pode colocar ali no chat
para a gente pegar e ir conhecendo o perfil. Essa avaliação é exatamente igual à avaliação que o aluno está fazendo, tá? Mas o aluno está fazendo dentro do Playground, porque a gente quer mandar o resultado compilado para vocês. Então, terminando a avaliação dia 20, nós vamos... Ah, a Franciele já fez ontem, legal. Nós vamos entregar para vocês uma tabela mostrando seus alunos, né, qual que é o modal de cada aluno, o percentual deles, tá bom? A Franciele falou que fez ontem. Franciele, bem-vindo de novo à formação, ela vai ser igualzinha de ontem, tá? Mas fique à vontade de ficar, nos acompanhar aí, vai ser um prazer, tá bom? Então, vou deixar aí para vocês agora 5 a 7 minutinhos para vocês responderem essa avaliação. Vão colocando ali, por favor, e aí a gente continua daqui a pouquinho. Vou deixar em silêncio para vocês conseguirem fazer tranquilo, tá? Bem-vinda, Ana, também. Tiago, eu não consigo abrir o microfone de vocês, mas pode colocar a mensagem no chat, né? A Andrea também é do time do Desafio Paraná, ela está aqui nos ajudando a responder, tá bom? João Lauro Faveiro é lá de Gente, eu vou Santos pedir Dumont, né? só para a Claudineia ali, só para testar, Adeline. Testa no... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Para mim tá abrindo, ó. Será que é esse aqui? Ah, não, pera. Tá, eu vou pegar outro link para vocês, espera aí. Ele não tá abrindo mesmo, ele tá com um probleminha. Deixa eu dar uma olhadinha só um pouquinho. Tá, eu vou passar para vocês então. Deixa eu compartilhar a tela. Um outro link que vocês terão acesso também à prova. Depois eu verifico aquele ali porque que deu erro. Mas aqui você consegue. é, Pessoal, acho que deu problema no outro site, não tem problema. Vocês podem usar esse aqui que eu acabei de colocar no chat. E aqui em cima a gente tem um download de avaliação, tá vendo? Se você clicar aqui em cima no download de avaliação, você vai conseguir ter acesso a um PDF que tem as perguntas. Aí depois é só marcar quantas letras A, quantas letras B, C e D. Enquanto isso, né, enquanto vocês fazem isso, eu vou dar uma olhadinha por que que o outro site não está funcionando, Tô respondendo lá aos professores de tá? matemática, ó. Mas podem usar esse aí para fazer essa avaliação agora. Tá, qual que você tá respondendo? 97,70 ou 24,86? É.
Caiu o servidor do site. Pessoal, infelizmente caiu o servidor do site mesmo. Deixa eu até ver se o site do Desafio Paraná não está fora. Não, o desafio está certinho. Esse aqui vocês conseguiram? O Matvark, ele tá fora do ar mesmo. Ah, abriu. Não, agora voltou. Pode entrar ali o Matvark. Ele vai entrar já. Acho que foi uma estabilidade passageira. Aqui você tem as perguntas, tá? E aí, ao responder as perguntas, você já vai conseguir ter acesso ao modal que é mais a sua cara, tá? Não é o mesmo link dos alunos, Sandro, tá? Os alunos vão fazer dentro do Playground, tá bom? Então, para vocês, esse aqui vai aparecer só o resultado ali, tá? Para responder. Mas por que a gente vai fazer o do Playground, né? Por que a gente está fazendo dentro do Playground? Porque a ideia é entregar para vocês já tudo pronto. Senão vocês vão ter que corrigir manualmente, anotar que aluno é o qual, né? Assim por diante. Então, por isso que a gente tem esse link aqui, até alunos que perderem a avaliação e tiver que fazer depois, a gente vai providenciar esses links para vocês fazerem com eles depois, tá? Vou colocar mais 2 minutinhos, gente. Com os alunos, Paulo, o embaixador já deve ter passado para o diretor da escola, tá? E ele já deve estar montando aí a aplicação dentro do Playground. Teve um J ali que me mandou, quem que é essa? Juliana Ribeiro. Que deu bom dia. Deu bom dia, tudo bem? Não me respondeu mais. Shirley? É normal, Silvana. A gente deixou até. Ótima pergunta, Silvana. Quem faz a avaliação aparece quase como errado, né? A gente deixou o relatório para vocês, para que vocês tenham controle de quem fez e quem não fez, tá bom? Mas é porque não tem resposta certa ou errada, né? Só que a plataforma faz com que a gente selecione uma, tá? Mas o resultado vai estar baseado no número de respostas letra A, letra B, assim diante, tá bom? A Luane perguntou os alunos que não fizerem a avaliação essa semana poderiam fazer depois? Sim, vocês vão ter esse link aí, vocês podem fazer com o aluno, tá bom? Gente, então vamos continuar, tá? Desculpa aí o começo, que foi meio atribulado, porque o servidor tinha caído ou deu problema na internet do estado, jamais saberemos, mas deu para vocês verem aí que, né, vocês mesmos têm diferentes modais como aprender melhor, né, como vocês preferem. E vocês sabem disso, no fundo lá, você quando vai preparar, né, alguma coisa ou vai estudar algum assunto, você prefere fazer isso de alguma forma, né, você prefere fazer uma anotação, ou você prefere fazer um resumo, ou você prefere fazer um mapa mental, ou você prefere fazer exercícios, né? Então, a gente tem diferentes formas mesmo de aprender. Isso é natural de cada ser humano, e não existe um modo melhor do que o outro, tá? Não existe um modo melhor que o outro. E, né, por exemplo, a Renata ali falou que deu quase tudo empatado, o visual é que se sobressaiu um pouco. E é comum as pessoas serem multimodais também, né? Então, a experiência da Coreia do Sul mostrou que os alunos costumam ser, na média, né, 60% dos alunos vão ter 2 modais que são dominantes, tá? E o projeto, ele também trabalha com essa parte multimodal. O interessante é que nós caminhamos por todos eles com as matérias para a gente conseguir atingir o maior número de alunos. E qual que são os objetivos, né? O principal é a retenção de conteúdo, tá? O que é a retenção de conteúdo? A gente quer que o aluno aprenda matemática. Sabe quando o aluno aprende e aí depois chega nas férias, esquece tudo, no ano seguinte, todas as dificuldades que foram sanadas no ano anterior, elas se apresentam novamente? A gente quer que isso pare de acontecer.
né, que o aluno, essas dificuldades que ele tem hoje no 8º ano, ele não apresente as mesmas dificuldades no 9º, tá? Que essa parte ele consiga aprender de verdade, tá? E isso é um dos objetivos, é essa retenção de conteúdo. E outra, autonomia do aluno. Eu não sei quantos professores aqui fizeram parte do projeto de investigação do ano passado, mas uma coisa que ficou muito clara, um retorno que a gente teve, é que quando o aluno ele é o protagonista do aprendizado dele, ele aprende melhor, tá? Então, essa autonomia do aluno, a gente está trazendo também para as aulas de investigação. Então, as aulas de investigação, elas serão aulas em grupo com atividades a serem desenvolvidas por esses alunos, tá? Eu já vou mostrar para vocês, mas são atividades onde os alunos vão fazer junto. E como as atividades são multimodais, elas, né, hora você vai abordar visual, hora auditivo, esses grupos multimodais, cada aluno vai conseguir ali, né, se destacar em um determinado momento, ele vai ajudar os outros a compreender. Até porque a gente precisa desenvolver os outros modos em todos os alunos, né? Um aluno que tem só um modal desenvolvido, quando ele for para a sociedade, ele vai ter muita dificuldade, tá? E como que vai ser a aplicação? Então, vamos lá. Agora, muito importante, a aplicação em sala de aula, como que é a aplicação desse projeto. Primeiro, todas as aulas estão alinhadas com o currículo. Então, aquilo que você já ensinaria esse trimestre é o que está dentro do projeto de investigação. A única diferença é a sequência. A sequência de conteúdos no projeto de investigação, ela dá prioridade para começar com aqueles assuntos que são mais nefrálgicos, vamos dizer assim, para os alunos. Tanto que ele começa com porcentagem e a gente vai ter 8 aulas, né, 2 semanas, que o conteúdo fica em porcentagem. Porcentagem é recorrentemente um dos nossos temas com maior dificuldade para os nossos alunos, tá? Então, os conteúdos trabalhados são os conteúdos do currículo, tá, do RCO, sem tirar nenhum. Então, todos vão ser trabalhados. Segundo, só um detalhe, tem um errinho aqui, eu tenho que arrumar esse errinho, eu acabo esquecendo, mas nós vamos aplicar esse projeto em 2 das 4 aulas que vocês têm. Então, esse material, né, do investigação no mundo invertido, ele vai ser aplicado em 2 aulas das 4 semanais que você tem, tá? Como não tem mais a necessidade de utilizar uma aula para o Medfic, você vai ter 2 aulas completamente para fazer revisão, para fazer introdução, para fazer o que você achar mais interessante, e 2 aulas você aplica o projeto com os alunos no formato, né, de grupos, onde os alunos vão sentar em grupos de 5 a 7 alunos e vão executar as atividades ali de modo a desenvolver o conhecimento, tá? Então, só repetindo, das 4 aulas, o material é previsto que ele seja utilizado em 2 aulas, ser aplicado com os alunos esse material, tá? E talvez um dos pontos mais importantes é a avaliação regular. Lembra que eu falei que a gente escolheu o Wayground para distribuir esse material por causa dos relatórios? O Wayground, ele tem um relatório que ele é muito detalhado. Então, toda atividade que é feita dentro do Wayground pode-se avaliar como foi o desempenho do aluno. Então, o aluno, ele fazendo dentro do Playground, você, professor, tem um relatório de como ele foi. E aí, o que que acontece? Ao final de cada conteúdo, note, não é o final de cada semana, não é o final de cada aula, é o final de cada conteúdo. Tem um mini simulado, tá? Então, terminei de trabalhar a porcentagem, eu tenho um mini simulado com 5 questões sobre porcentagem, 3 questões objetivas, 2 questões dissertativas com correção por IA. Eu vou mostrar para vocês como que é a correção por IA ali bonitinho, no qual você vai aplicar com o seu aluno e vai analisar o relatório para ver se o aluno aprendeu. Então, esse ponto aqui, esse mini simulado ao final do conteúdo, ele é um passo extremamente importante. Tá? Ele é muito importante, porque é aqui que você vai ver se o seu aluno aprendeu ou não. E o que é melhor? Como você acabou de terminar o conteúdo e você está fazendo esse mini simulado com ele, se precisar retomar alguma coisa, você já consegue fazer imediatamente. Você não precisa, né, fazer uma prova lá na frente, aí você descobre que o aluno aprendeu, aí você tem que voltar. Né? Aqui não, aqui terminamos o conteúdo, já faz o mini simulado, e esse mini simulado aí vai valer a nota. O mini simulado é individual, tá? Então, o mini simulado é individual, cada aluno vai fazer. Esse talvez seja o momento que você vai precisar reservar o laboratório da escola,
tá? Ou entregar um dispositivo para cada aluno, mas a gente pede que, de preferência, seja feito em sala de aula no formato de uma prova mesmo. Ah, então vai valer a nota? Bom, no final do trimestre, a gente vai mandar para você o desempenho dos alunos, tá? Então, a gente vai falar assim, o Joãozinho tirou 8 de todos os mini simulados. Fica a seu critério querer usar como nota ou não. A nossa sugestão é que seria legal você usar, porque é uma provinha que ele faz a cada conteúdo, mas fica totalmente a sua escolha. Saiba que no final do trimestre nós vamos entregar essa nota dos mini simulados para vocês aí, para vocês avaliarem utilizar ou não, né? Então, em resumo, todos os conteúdos trabalhados vão ser trabalhados dentro do material do Investigação Invertido. Durante a semana, são 2 aulas das 4 que vocês têm, e ao final de cada conteúdo nós temos essa avaliação aí essa avaliação que é o mini simulado do que o aluno aprendeu ou não, tá? Então essa é a ideia geral. Bom, vamos dar uma olhadinha então no material. Aonde que a gente encontra o material? O material ele pode ser encontrado no RCO, tá? Então o RCO ele vai trazer o material para você. Só lembrar que a sequência é diferente, isso é importante, mas o RCO já traz para você o conteúdo, tá? Então você entrou lá no RCO, você vai ter a aula do professor, você vai ter o recurso digital para o aluno. Ou você pode vir no site do Desafio Paraná. Opa, vou botar aqui. Que é esse aqui, quer ver? Eu vou colocar ali no chat para a gente já. Você pode vir aqui, esse site. As aulas não estão prontas ainda, João. A gente tem as 2 primeiras aulas prontas, mas a gente quer ouvir o retorno também, o feedback de vocês, aí a gente vai construindo as demais, conforme vocês forem indicando para a gente o que funciona, o que não funciona. Eu vou colocar um planejamento no final ali. E aí, aqui dentro, né, do nosso site, você vai ter investigação no mundo invertido. Clicou, você vai ter as aulas, né? Então, a primeira coisa, aula para o aluno. Aula para o aluno, ele está no Wayground. Então, quando você clicar, vai abrir, né, uma atividade no Wayground que você vai atribuir para sua turma. Então, você clica lá em atribuir, você vai selecionar a turma, o prazo, né? Aqui vale a pena colocar como praticar, você pode ativar, né, o anti-trapaça, então todas as configurações que tem. Então, atribuir para a turma, beleza. E aí, como que vai acontecer em sala de aula? Em sala de aula, você vai dividir os alunos em equipes. Então, suponha que você tem 35 alunos, você vai dividir em equipes de 5, 7 equipes. Você vai precisar de um dispositivo por equipe. Então, você vai precisar ali de 7 tablets, 7 Chromebooks, né? Você vai distribuir um por equipe e apenas um aluno da equipe faz acesso ao Wayground para ter acesso a esse material, tá? Esse material para o aluno, ele vai abrir assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Então, o aluno, ele abre o material e aí, do lado esquerdo, então aqui do lado esquerdo fica o material construído, tá? Já vou passar mais para ele. E do lado direito, você vai tendo as perguntas para o aluno responder. Então, você começa a ter já, desde o primeiro, né, a primeira aplicação do material em sala, você já começa a ter o retorno que os seus alunos estão fazendo, se eles estão aprendendo, como que eles estão indo através desses exercícios aqui, tá? Ah, Rafael, mas e se não der tempo de terminar isso na aula? Não tem problema, o aluno ele pode simplesmente salvar e sair da atividade, e aí na próxima aula o mesmo aluno loga e começa do ponto que parou, tá? Quanto a isso, não tem problema. Então, essa é a ideia principal ali para o material do aluno. E como que é esse material do aluno? Eu vou abrir aqui o material no Canva, só para ficar mais fácil de ver, tá? Mas chama a investigação no mundo invertido por causa do layout que a gente está usando. Esse layout, ele é para trazer um pouco mais para a realidade do aluno, né? Não sei quem assistiu Stranger Things no ano passado, a série acabou e foi um hype na internet gigantesco. Então, a gente criou isso aqui, tá? A primeira aula, ela é uma aula um pouco mais longa, porque a gente está criando o ambiente do matemática no mundo invertido. Mas as aulas que vão ser na sequência, eu vou mostrar a segunda aula para vocês, vocês vão ver que elas vão focar menos nessa história do mundo invertido e mais na matemática mesmo, no ensino da matemática, tá? Então, pegamos aqui, a história vai se passar em Bandeirantes, 1985. Dizem que em Bandeirantes tem várias histórias paranormais, né?
não sei se tem alguém de Bandeirantes que pode confirmar isso ou não, mas a gente citou em Bandeirantes, e nós temos os nossos personagens, né, o Marco, a Hélia, a Larissa, que vão sempre estar permeando as atividades, tá? Conforme a gente vai seguindo, vai se criando uma história. Aqui, no caso dessa aula, vai ser no Hotel Yara, né, onde vai ter flutuações de energia e algumas coisas acontecendo, e um portal abrindo, e aí a gente começa a entrar nas atividades. Então, aqui você pode ver a primeira atividade, né? Essa atividade para o aluno que tem um modal visual. Né? Se a energia era 100%, caiu a 30%, qual a nova posição do ponteiro? Então, ele vai colocar aqui. Então, isso aqui a gente já está trabalhando porcentagem, né? Na questão visual ali, tá? Aí depois a gente vem para uma atividade para o auditivo. Eu vou clicar aqui, ó. Veja se vocês escutam o vídeo, por favor. Tá escutando? Registro do dia 45 dos experimentos no mundo invertido. Local: Bandeirantes, Paraná. Hora aproximada? Não sei. Eu parei de confiar nos relógios. Era uma noite tranquila. Eu via as luzes da cidade brilhando a 100% de energia. Os postes piscavam normalmente. As casas estavam iluminadas. Tudo em paz. Mas então, algo mudou. No laboratório, uma experiência falhou, e eu senti na hora. A energia da cidade começou a cair. Primeiro, 10% a menos de luz nas ruas. As lâmpadas tremiam, como se estivessem com medo. Depois, mais 20% de queda. E agora restava 70% da energia original. As casas mergulharam na escuridão. Foi quando as trepadeiras do mundo invertido começaram a rastejar para fora do portal. Em minutos, elas já cobriam 25% da floresta. As sombras da energia pareciam farejar o ar. E a quantidade delas mudava depressa, como se aumentasse de uma hora para outra. E a névoa vermelha tomou 40% do céu de Bandeirantes. Eu corri com os outros. Eu ouvi alguém gritar: "Quanta energia caiu no total?" E outra voz respondeu, desesperada: "E se perdermos mais 30%, o portal vai se abrir de vez." Se alguém encontrar esta fita, não acenda luz nenhuma e não chegue perto do portão. Então, aqui um recurso auditivo, né? E aí, depois de escutar esse conteúdo, vai se trabalhar, né, um pouco mais sobre ele, um pouco mais para o aluno que tem esse modal, para gravar um vídeo curto, né, um áudio curto de 30, 60 segundos respondendo. Então, tudo isso, né, a gente vai caminhando aí pelos modais. Aqui a gente já vai ter um que é para o estilo de leitor, né? Aí a gente tem o visual com tabelas. Então, você vê, ele é um material que ele vai trazendo exercícios que vão abordando os diferentes modais para a gente conseguir atingir, né, de modo mais efetivo todos os alunos, tá? Por isso que por exemplo, nessa primeira aula aqui, a gente pede que seja feita equipes multimodais, inclusive. E aí, no final, a gente tem o mini simulado, tá? O mini simulado, como eu falei para vocês, ele é uma atividade com 5 questões para ser feita individualmente, que vai gerar o relatório do A-Ground, né, mostrando qual questão teve maior índice de acerto, qual teve menor, quais são as alternativas que foram marcadas, né, com vários insights, e você vai poder atribuir. Você pode tanto começar a fazer ao vivo, ou você pode atribuir para o aluno, e aqui a gente tem um modo de teste, onde eu posso deixar uma tentativa só, e posso ativar o anti-trapaça, né, que vai fazer com que o aluno fique com a tela cheia, e vai desativar, clique com o botão direito, para evitar que ele sugira lá o Google Lens, por exemplo, e o copiar e colar também fica desativado, tá? Então a gente tem essa referência. No relatório você recebe tudo isso, né, detalhado, tá?
E a correção por IA, né? A correção por IA, ela funciona assim, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês como que ela é escrita. Ela é uma correção que ela aceita acerto parcial, e aí a gente escreve uma rubrica de avaliação. Então a gente não coloca só o resultado. Então eu falo assim, ó, se o aluno fizer isso aqui, considere tantos pontos, se o aluno fizer esse outro, considere tantos pontos. E você, professor, quando você receber essa atividade, você pode criar uma cópia e adaptar para a sua realidade, pode mudar aqui essa rubrica de avaliação, né, ou até trabalhar na questão do enunciado das questões, tá bom? Você tem toda a liberdade para fazer isso, mas o Wayground permite que você faça questões abertas. Por isso, a orientação para os alunos e sempre escreverem o raciocínio completo, para que essa rubrica possa avaliar parcialmente, tá? Então, esse é um dado aqui para vocês saberem que essas duas questões têm a correção por IA, tá? Então, entenderam, gente? Vou pegar o material do aluno, atribuo, chego em sala de aula, divido eles em equipes de 5 alunos, né? O ideal é 5 alunos, um dispositivo por equipe. O aluno entra, vai estar lá o PDF, ele vai lendo e fazendo os exercícios. Terminou a aula, salvar e sair, próxima aula, monta as equipes de novo, ele entra de novo e termina a atividade pensada para 2 aulas, né, e as outras 2 aulas da semana, você pode fazer correção, você pode, e assim por diante, tá bom? Liliane, eu não consigo liberar o microfone, se quiser colocar no chat ali, pode, a gente vai responder, tá bom? E o material do professor, né? Porque a gente não tem só o material do aluno, o material do professor, eu vou mostrar para vocês agora, ele é uma apresentação, eu vou mostrar da primeira e da segunda aula só para vocês sentirem a diferença, tá? Então, ele é uma apresentação, tá bom? E nessa apresentação a gente vai ter as orientações. Então, o que é que a gente espera, como que você tem que se preparar, né? Quais são os detalhes, quando tem exercício tem toda a resolução, gabarito para vocês, como que é o objetivo, né, de cada um, do sinestésico, do auditivo, tá? Então, tudo isso aqui tem para vocês a orientação no próprio material, tá bom? Então, esse material vocês podem usar à vontade, e também, né, como eu falei, a segunda aula, ela já vai ser menos história e mais o conteúdo mesmo. Então, a gente começa aqui com o conteúdo, fazendo uma breve introdução, bem breve mesmo, e na sequência a gente já vai para o conteúdo de matemática mesmo a ser trabalhado com os alunos, tá? Nota que a gente vai indicar para vocês qual que é a abordagem para cada modal, tá? Então, em cada uma das atividades, você vai ter uma sugestão, né, para como trabalhar com o visual, como trabalhar com o sinestésico, tá? Como trabalhar com o auditivo. Bom, então, em cada uma das atividades, né, em cada uma das aulas, você tem essa orientação de como trabalhar com cada modal, tá bom? Lembrando, né, que esse material ele é previsto para 2 aulas na semana, e vocês têm 4. Matemática financeira não entra nesse projeto, tá? E por último, nós temos o material do pedagogo aqui. O material do pedagogo, ele já é um material que ele é igual do professor, porém, ele vai trazer para a gente, né, para o pedagogo, quais são os objetivos pedagógicos dessa atividade, como que o pedagogo vai atuar junto do projeto. Esse aqui é o único que não vai estar disponível no RCO, ele está disponível apenas no nosso site, tá? Apenas no nosso site que a gente vai ter esse material disponível, tá bom? Bom, então, como são os próximos passos? Agora, a gente acabou de começar a aplicar a avaliação diagnóstica na escola, para que você saiba o modal dos alunos, para você conhecer esse modal. Vocês vão começar a partir do dia... Aliás, a capacitação do professor, a gente está começando a primeira agora, a gente ainda vai ter uma capacitação também, que ela é presencial, e a partir do dia 22, tá, a gente começa a aplicação em sala, tá bom? E sem esquecer da avaliação ao final de cada conteúdo, o mini simulado. Esse aqui é o planejamento, como eu falei para vocês,
A gente não está seguindo a mesma ordem do RCO. A gente vai passar isso aqui para vocês. Quem quiser dar um print na tela aí, fica à vontade, tá? Para trabalhar. Não precisa, Loiane, mas pode, se quiser, à vontade, tá bom? Mas as atividades de matemática do 8º ano são essas do mundo invertido, tá bom? Mas se você quiser usar, né, todas as plataformas do Estado ainda continuam disponíveis para você usar sem problema, mas o que a gente está pedindo para vocês é a aplicação desse material com essa diversidade aí entre os modais, tá bom? Então, nota que começa dia 22 e o primeiro conteúdo já é porcentagens, né, um dos conteúdos mais importantes que a gente tem, e você vai ter 2 semanas, ou seja, 8 aulas em sala. O material está pensado, vocês viram o material ali agora, né, ele é pensado para ser aplicado em 4 aulas. Depois a gente vai para números racionais e operações, tá? E aí você vai ter depois dízima, valor numérico, equação polinomial de primeiro grau. Só um detalhe, gente, aqui está parecendo que é uma semana só, mas se você olhar, ela começa dia 12 de abril e ela vai até 3 de maio. Então tem bastante tempo aqui para pegar esse conteúdo aqui, tá bom? E tem uns feriados aqui no meio, mas a gente termina com tabela e gráfico. Então, a cada final, a gente vai ter um mini simulado para você ver se esse conteúdo foi ou não aprendido pelos alunos, tá? Dúvidas, sugestões. Sugestões a gente agradece demais, pode ser crítica, isso aqui não está funcionando. Quem foi nosso professor de matemática do investigação do ano passado sabe que a gente mudou, né? Vocês chegaram para a gente falar assim, aquele negócio de Elária não está funcionando. A gente tirou, a gente precisa do feedback de vocês para entender o que efetivamente dá certo ali em sala de aula, mas como que vocês vão se comunicar conosco? Lá no nosso site, bom, lá no site do Desafio Paraná, você tem uma aba chamada Embaixadores. Tá vendo esse menu chamado Embaixador aqui? Você vai clicar e aqui estão todos os embaixadores de todos os núcleos. Basta você procurar o seu núcleo, clique em cima do nome do embaixador e aí o que vai acontecer? Vai abrir o WhatsApp do embaixador para você, tá? Então você clicou lá no nome do embaixador, o WhatsApp já abre, você já pode mandar mensagem para o embaixador. O que o embaixador já tiver de bate pronto, ele vai responder para você. E a partir de sexta-feira a gente já vai estar liberando a gravação dessa Meet e a gente vai liberar todo esse material para vocês também a partir da sexta, que é quando as nossas Meet online vão terminar, tá bom? Gente, temos aí um minutinho. Eu vi que a Andrea respondeu já várias perguntas para vocês, tá? Se não aprendeu, Dagmar, você tem que fazer uma revisãozinha com ele, né? Porque quando você aplica o simulado, o mini simulado, o que vai acontecer? Pelo relatório do A-Ground, não sei se vocês já tiveram acesso ao relatório do A-Ground, deixa eu abrir um aqui para vocês verem. O relatório do A-Ground, ele traz, assim, muito detalhado, né? Então, quando a gente abre, você vai ter uma visão de qual questão que teve maior índice de acerto, qual questão teve menor índice de acerto, e ao abrir uma questão, você consegue ver, por exemplo, qual foi o item mais marcado, né? A gente teve um exemplo uma vez, uma questão sobre soma de frações, que a gente identificou que o aluno conseguia montar a fração corretamente, porém, na hora de fazer a soma de frações, ele somava o numerador com o denominador. Então, o relatório do A-Ground, ele vai trazer esses insights para que você consiga fazer essa recomposição, tá? Diretamente, né, com os alunos ali imediatamente, então isso vai ajudar bastante. O mini simulado sempre vai estar junto com o material, tá, Paulo? A gente coloca a indicação, já chega com o próprio material, tá? Então, é sempre assim, bom ouvir vocês, tragam, né, através dos embaixadores o retorno para a gente, tá? Qualquer dúvida, troque uma ideia com eles, eles vão estar em contato direto conosco, tá certo? E aguardem mais informações aí que logo a gente vai falar para vocês quando vai ser a formação presencial, tá? E a gente vai trazer isso para vocês por aí, tá bom? Liane, eu vou pedir para você mandar as dúvidas para o embaixador do seu núcleo, né, no site do desafio, desafio.paraná.gov.br, e aí eles vão passar aqui para a gente responde para você, tá bom? Como Andréia, deixa eu ver se...
Ah, o Roberto perguntou das turmas do Classroom. Eu entrei em contato com a DTI ontem, eles falaram que já era para estar todas as turmas enturmadas. Dá uma olhadinha com o diretor da escola, se não está no nome dele, a turma, e se a turma não tiver, tem que acionar a CRTE daí, tá? Infelizmente, a gente do desafio, nós não temos nenhum tipo de acesso administrativo para ajudar vocês com o Google Classroom, tá? Mas eu já fui ver, recebemos essa reclamação, conversamos com a DTI, né? E aí? E aí, ao conversar com a DTI, efetivamente, eles falaram que já era para estar tudo montado, já era para vocês estarem todos juntos. Tá bom? Ah, Roberto, o ideal é você fazer a avaliação logo após o término do conteúdo, tá? Não deixar afastar muito, porque daí é a mesma coisa que fazer uma prova. A gente quer que terminou o conteúdo, você já faz, porque daí você já consegue retomar ali, entendeu? Da prova dessa semana, a gente está liberado até dia 20, tá? A diagnóstica está liberada até dia 20. E se estourar o dia 20, daí você vai ter a forma de fazer offline ali, só que a diferença é que você vai ter que corrigir daí. Bom? Legal, Demir. Pessoal, eu vou encerrar agora, que daqui a pouco a gente tem outra reunião. Grande abraço a todos, muito obrigado, tá? E boa semana para todo mundo. Tchau, gente. Chegou tarde. Chegou tarde. Você também comprou, Lia? É, eu ia começar a trazer. Tinha pensado, antes da Fer trazer a cafeteira dela.